Ação e reação, capítulo 17, dívida expirante. No nosso último encontro, nós vimos aí, né, a história de Adelino, aquele que teve a sua dívida atenuada por merecimento e que estava aí conseguindo, diante daquilo que ele traçou nessa existência, a sanar as dívidas de outro. O livro está quase encerrando, né? Mas nós vimos aqui várias histórias. Aqueles que conseguiram atenuar, aqueles que tiveram a existência desperdiçada, aqueles que vieram para cá e contraíram foram mais débitos, né? Aqueles aos quais as coisas ficaram, as dívidas, vamos dizer assim, ficaram numa proporção muito maior. E encontramos agora ao final Adelino, que por merecimento ele estava conseguindo atenuar, né? Ou seja, amenizar a dívida. Hoje nós vamos ver a história de Lago. E André Luiz inicia-se dizendo que agora a visita, a caminhada deles eram dentro de um hospital terreno. Eram dentro de um hospital onde ali se encontravam pessoas que estavam em estados, algumas até mesmo em estado terminal, mas indigentes, né? Aquelas que estão ali, que estão sem famílias por algum motivo, por alguma razão, ou por esquecimento, por abandono, ou porque desapareceram e a família não conseguiu encontrar, mas que se encontram ali naqueles leitos daquele hospital sozinhos. E André Luiz fala que eles adentram para o interior do hospital quando eles encontram não, né? A um dos amigos vem dar saudações. Lago, gente, não é o enfermo, né? Mas Lago, vamos lá ler que a gente vai entender. E após saudações amigas, um deles, o atendente Lago, avançou para o mentor de nossos estudos, cientificando: assistente, o nosso Léo parece estar nos seus últimos instantes. Chega um Lago assistente para dizer que Léo, um indigente daquele hospital. Quem é Lago? Um espírito. Quem é Léo? Um encarnado que está ali convalescendo naquele hospital como um indigente. Então Lago chega e fala: olha, ele parece estar ele está no seu tempo final, né? E está aí gastando os seus últimos recursos de resistência. Ou seja, ele está próximo do desencarne. Silas agradeceu a informação e explicou que vínhamos justamente para colaborar no descanso de que se fazia credor. Então Silas fala: olha, muito obrigado pela informação, mas nós estamos aqui justamente para ajudá-lo naquilo que ele é merecedor. Nós estamos aqui para ajudá-lo de uma certa forma, até mesmo no seu desencarne. E atravessando longa fila de leitos pobres, nos quais enfermos ali padecentes, ao pé de alguns desencarnados em trabalho assistencial, estacamos junto de um doente esquálito e angustiado. Então, eles entraram pelo hospital, tinha vários leitos ali, e eles pararam exatamente em frente à cama de um enfermo que estava ali, né, pálido, angustiado, adoentado, né? E estava ali precisando, né, tendo um trabalho assistencial. Então, o que que nós aprendemos com isso? Mais uma vez, não é novidade para a gente. Dentro de um hospital, tem espíritos amigos trabalhando o tempo todo em prol daqueles que ali se encontram. Uns estão ali constantemente e outros vêm quando é preciso, quando então eles são suscitados. A pouca claridade de pequena lâmpada, destinada à vigília da noite, vimos Léo, que uma tuberculose pulmonar arrastava ao sacrifício da morte. Então, o leito em que eles pararam à frente era aquele que Lago tinha falado para eles: olha, ele está no seu estado final. Ele está ali, as forças que ele tem é para resistir até o momento. Então, eles adentram o hospital e encontram um leito de Léo. Léo estava ali acometido por tuberculose. Naquela época era muito comum, inclusive vocês que são mais antigos sabem que o Roberto, meu mentor, também desencarnou por tuberculose, né?
Então ele vê ele ali se arrastando para o sacrifício da morte do corpo físico. Não obstante dispneia, falta de ar, né? Mostrava o olhar calmo e lúcido, revelando perfeita conformação aos padecimentos que o conduziam ao termo da experiência. Recomendou-nos Silas observar-lhe o corpo. Entretanto, não havia muita particularidade a destacar, porque os pulmões quase já estavam destruídos, através de sucessivas formações cavitárias. Haviam provocado tamanho abatimento orgânico que o vaso físico, ou seja, o corpo físico sobre os nossos olhos, não era mais do que um trapo de carne, agora aberto à multiplicação de bacilos vorazes, aliados a exércitos microbianos de variada espécie, a se apinharem, ou seja, que se acumularam dominadores na intimidade dos tecidos, assim como inimigos implacáveis a se lhe apoderarem dos restos, senhoreando todos os postos chaves da defensiva. André fala assim: olha, em relação ao corpo físico, não tinha muito ao que eu indagar, né? O corpo já estava ali muito deteriorado, os pulmões já encerrando e o corpo entregue às bactérias. Dentro daquele corpo já estava tendo ali um movimento de deteriorização desse corpo físico. Então não tinha muito ao que ele ponderar, ao que ele observar, ao que ele fazer ponderações importantes. Achava-se Léo desse modo, no veículo denso, à maneira de um homem irremediavelmente condenado à expulsão de sua própria casa. Todos os sintomas da morte patenteavam-se, se apresentavam sem ilusões. O coração fatigado assemelhava-se a motor exausto, incapaz de liquidar os problemas da circulação sanguínea. E todos os implementos da aparelhagem respiratória esmoreciam, desnorteados sob inexorável asfixia. Léo moribundo era um viajante habilitado à grande romagem tão somente à espera do sinal de partida, ou seja, pronto para desencarnar, estava Léo. Ainda assim estava sereno e portava-se com bravura. Tão acentuada se lhe evidenciava a acuidade, a lucidez mental, que quase nos percebia a presença. Silas, que lhe acariciava a fronte com a mão generosa, disse-nos atencioso: já que vieram para notar um processo de dívida expirante, podem algo perguntar ao companheiro, cuja memória se revela tanto quanto possível, consciente e vigilante. Então, Silas disse para André e para Hilário: olha, se vocês vieram a estudo, se vocês vieram para fazer anotações, podem perguntar a ele a coisas além do corpo físico. Ele que está aí, né? Eles vieram estudar sobre o processo de dívida expirante, ou seja, dívida que está próxima a extinguir, dívida que está próxima a findar, ou seja, eu vim para essa missão, para essa reencarnação, e eu estou conseguindo voltar vitorioso. Então está se extinguindo minha dívida, está expirando, está caducando. E aí, Hilário pergunta: ouvir-nos-á, porém? Como assim perguntar coisas a ele? Ele vai nos ouvir? Porque ele, Hilário, André e Silas estão desencarnados. Léo ainda se encontra encarnado. E aí Silas responde:
não com os tímpanos da carne, contudo, assimilar-nos-á qualquer indagação em espírito. Ele não ouvirá com os olhos, com os ouvidos físicos, mas ele nos ouvirá com o ouvido do espírito e ele conseguirá assimilar a ponto então de nos responder. Dominado de intensa simpatia, inclinei-me sobre o irmão em rude prova, isso André dizendo, atraído pela fé que lhe abrilhantava as pupilas, e abraçando-o, indaguei em voz alta: Léo, amigo, reconhece-se você o limiar, o limite da vida verdadeira? Sabe que deixará o corpo em breves horas? O interpelado, crendo raciocinar por si mesmo, registrou-me a inquietação palavra por palavra, como se lhe fossem transmitidas aos cérebros por fios invisíveis. E como se conversasse a sós consigo mesmo, ele falou pensando: ó sim, a morte. Sei que provavelmente esta noite chegarei ao justo fim. Desdobrando nosso diálogo, acrescentei: não tem receio? Você não está com medo? E ele responde: nada posso temer. E movendo os olhos com esforço, buscou fitar na parede alva e branca da enfermaria uma pequena escultura do Cristo crucificado, refletindo consigo mesmo. Nada posso recear em companhia do Cristo, meu Salvador. Ele também foi vilipendiado e esquecido. Jesus também foi desprezado e esquecido. Terá vomitado sangue na cruz do martírio. Ele que era puro, varado pelas chagas da ingratidão, por que não me resignar à cruz do meu leito, suportando sem reclamar as golfadas de sangue que de quando em quando me anunciam a morte, eu que sou pecador, necessitando da complacência divina? Então, Léo olha nesse momento para a escultura da parede onde tinha Jesus na cruz e fala: eu não posso temer. Primeiro que eu estou com Jesus. E eu não posso reclamar, porque Jesus, que é o maior espírito que passou pela terra, passou por tudo que passou e ele não julgou os seus irmãos, ele não reclamou, ele simplesmente passou. Então, assim como Jesus também, muitas das vezes regurgitou sangue, porque muitas das escrituras nos sinalizam que Jesus na cruz, o suor de Jesus, né? Muitas das vezes era sangue, Jesus suou sangue de dor. E ele fala: Jesus, que não era pecador, ele não reclamou porque eu, um mero mortal, cheio de dívidas, vou estar reclamando. E olha lá, ele no leito de morte, nos finalmente, passando por tanta dor, por tanta agonia, por tanto desespero, principalmente com essa falta de ar, e estava ali, passando com resignação, nos ensinando que Jesus passou e que se nós vamos passar, também é possível a gente resistir por mais difícil que nos seja. E André pergunta a ele: você é católico romano? E ele responde: sim. Meditei na sublimidade do sentimento cristão vivo e sincero, porque seja qual for a escola religiosa em que se exprima, e prossegui afagando-lhe o peito opresso. Então André fala: olha, eu meditei na sublimidade dos sentimentos cristão, vivo e sincero, independentemente de religião. Nesta hora de tanta significação para o seu caminho, sinto a ausência de seus familiares humanos. Então André continua perguntando, conversando com ele. E André fala: olha, nesse seu momento tão difícil, eu sinto aqui que você está longe dos seus familiares humanos. Lembra lá no início? Ali era um hospital de indigentes. E ele responde:
Ah, meus familiares, meus afetos, respondeu falando mentalmente. Meus pais teriam sido no mundo os meus únicos amigos. No entanto, demandaram o túmulo quando eu era simplesmente um jovem enfermo. Separado de minha mãe, vi-me entregue aos desajustes orgânicos. Logo após, meu irmão Henrique não hesitou em declarar-me incapaz. Por direito à herança, cabiam-me-lhe grandes bens. Contudo, prevalecendo-se do meu infortúnio, da minha doença, o mano obteve na justiça, com meu próprio assentimento, a documentação com que fazia meu tutor. Bastou, porém, a consecução dessa medida para que se transformasse para mim num verdugo cruel, ou seja, bastou o irmão dele pegar a herança, transformar-se em tutor e assenhorar-se da cota parte do irmão, para que o Henrique virasse um verdugo para o Léo. Ou seja, virou um carrasco para o Léo. Apossou-me de todos os recursos, internou-me num hospício em que amarguei longos anos de isolamento. Sofri muito. Alimentei-me com o pão recheado de fel, destinado pelo mundo aos que lhe penetram as portas como reprobos, condenados do berço, porque o desequilíbrio mental me perseguia desde a idade de mais jovem. Quando algo melhorado, fui constrangido a deixar o manicômio. Recolhi-me à porta, mas expulsou-me sem compaixão. Fiquei apavorado, vencido. Ó Deus, como desprezar assim um irmão doente e infeliz? Então impetrei socorro à justiça. Legalmente, Henrique era o único senhor dos haveres de nossa casa. Envergonhado, busquei outros climas. Tentei o trabalho digno, mas apenas obtive em meu favor a profissão de vigia noturno, passando a rondar vasto edifício comercial, amparado por um homem caridoso, condoído de minha fome. O frio da noite, porém, encontrava-me ao desabrigo, e a breve tempo adquiri uma febre insidiosa que passou a devorar-me devagarinho. Não sei quanto tempo estive assim, chumbado a indefinível desânimo. Certa feita, caí fatigado sobre a poça de sangue que se derramava da minha boca, e criaturas piedosas me angariaram o leito em que me refugio. Então, o que ele disse? Olha, o irmão internou em um manicômio, quando ele se viu um pouco melhorado, ele saiu, o irmão não quis recebê-lo, ele se viu perdido na vida, arrumou um emprego de vigia, e ali a noite toda, no vento, no frio, ele contrai a tuberculose. E um dia ele regurgita, ele vomita sangue, onde ele cai sobre aquele sangue vomitado, e ele é acolhido por pessoas boas, aos quais levam ele, e ele permanece até hoje nesse leito, nesse hospital. E que opinião mantém você acerca de Henrique? Lembra-se dele com mágoa? Depois que tudo isso se passou, qual o sentimento, Léo, que você carrega sobre o seu irmão Henrique? Tem mágoas aí? Como se mergulhasse a memória em ondas de enternecimento e saudade, Léo deixou que as lágrimas se entornassem dos olhos em dolorosa quietude mental. Em seguida, continuou falando consigo mesmo. Pobre Henrique, não deverei antes lastimá-lo? Acaso não deverá ele igualmente morrer? De que lhe terá valido a apropriação indébita, se será um dia também alijado, expulso do corpo?
Por que me reportaria a perdão se ele é mais infeliz que eu mesmo? E tornando a pousar os olhos na figura do Cristo, continuou: Jesus, escarnecido e espancado, esqueceu ofensas e deserções. Içado, levado, içado, né? Estendido, levantado à cruz, não clamou contra os amigos que o haviam lançado à humilhação e ao sofrimento. Não teve uma palavra de censura para os truculentos algozes. Ao invés de incriminá-los, pedir ao Pai Celeste amorosa proteção para todos. E Jesus foi um embaixador de Deus entre os homens. Com que direito julgarei assim meu próprio irmão, se eu, alma necessitada de luz, não posso penetrar os divinos juízos da providência? E aí a gente entende que é uma alma evoluída. Porque quantos de nós, diante de uma situação parecida, não estaríamos aí o quê? Julgando, não estaríamos aí esbravejando, não estaríamos aí desejando até mesmo o pior. E eu não estou escape dessas conclusões, não, viu? Por isso a gente precisa fazer o exercício diário, o pensamento diário. Porque às vezes a gente, em um estado de vigilância, a gente esquece os princípios norteadores de Jesus. E aí, quando as coisas nos acontecem, quando as situações não são demasiadamente difíceis, a primeira coisa que a gente faz é esbravejar. Quantos de nós, se estivéssemos na situação de Léo, o que a gente diria? Ah, esse irmão merece o pior. E ele fala, não foi isso que Jesus nos ensinou. Quando Jesus passa pela terra, Jesus nos ensinou com a sua conduta. Jesus, quando foi levado à cruz, Jesus não esbravejou, não xingou ninguém. Pelo contrário, Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, o estado, o ponto de discernimento e de evolução em que eles se encontram é tão pequeno que eles ainda não conseguem discernir o que eles estão fazendo. Então, se nem Jesus, que é maior, é o maior que passou pela terra, ele não julga, ele perdoou, quem sou eu para não perdoar? É isso que Léo está dizendo. Aquietara-se Léo em pranto, buscando internamente no templo de amor da prece. A humildade a que se lhe recolhia tocava o coração, tocava-me o coração. Ergui-me de olhos úmidos. Para sondar-lhe a grandeza d'alma, não seria preciso alongar o interrogatório. Hilário, que se mostrava comovido até as lágrimas, desistiu de qualquer consulta, apenas inquirindo ao assistente se o agonizante estava reencarnando sob os auspícios da mansão, ao que Silas informou prestativo. Sim, Léo vive tutelado pela nossa casa. Ou seja, quando ele encarnou, né, nessa última encarnação, ele pertencia à mansão da paz. Então, por isso que ele estava sendo assistido pelos mentores da mansão da paz. Então, é muito comum que cada um de nós sejamos também assistidos por quem? Pelos mentores de onde nós viemos, né? Porque nós pertencemos àquele lugar. É como se, por exemplo, vocês têm uma família, um ente precisa de ajuda e o mais próximo é que vai assisti-lo, né? Então, é da sua família, do seu âmbito, é do seu habitat, é da sua origem. De onde você vem? Não, na última encarnação, eu vim lá do umbral de um outro posto de socorro. Então, eles vão te monitorar até o final, porque você pertence àquele lugar. Ah, não, nós estamos vindo é de nosso lar, né? Pensou que maravilha, hein? Então, são os mentores de lá que vão te assistir
porque é de lá a sua origem, né? E assim sucessivamente. Vamos continuar? Aliás, temos algumas centenas de criaturas que, não obstante materializadas na carne, permanecem ligados à nossa instituição pelas raízes dos débitos, a que se prendem geralmente todas elas em estágios difíceis de regeneração, porque são que delinquentes em reajustes. Renascem no mundo sob a guarda de nosso estabelecimento socorrista, mas naturalmente ainda enleados, de certo modo, aos parceiros do pretérito do passado, com cuja influência tomam contato, consolidando as qualidades morais de que necessitam através dos conflitos interiores, que podemos classificar como sendo a forja da tentação. Como é belo apreciar o amor paternal de Deus, a tudo atende no lugar próprio, clamou Hilário. Sem dúvida, considerou Silas, sensatamente. A lei de Deus determina o progresso e a dignidade para todos. Sabem vocês que, via de regra, os desencarnados que se alinham na mansão constituem grande ajuntamento de criminosos e viciados. A mansão da paz é um posto de socorro dentro do umbral. Então, eles resgatam aqueles seres, aqueles espíritos que ali se encontram, vão para a mansão da paz dentro desse posto de socorro. Mas a grande maioria que estão ali, que foram resgatados, são delinquentes, são viciados. Então, eles necessitam, né, desse olhar mais de perto, porque o progresso deles também precisam ser o quê? Maiores. E modificando a inflexão de voz, acrescentou: como eu mesmo. Olha, Silas está dizendo como eu mesmo. Ali recebemos atenção e carinho, assistência e bondade, reeducando-nos às vezes por muitos anos. Contudo, é imperioso observar que, recolhendo a generosidade dos benfeitores e instrutores que nos garantem aquele pouco pouso de amor, apenas acumulamos débitos com a proteção imerecida. Compromissos esses que precisamos resgatar igualmente em serviço ao próximo. Todavia, a fim de que nos habilitemos para as tarefas do bem genuíno, é imprescindível purgar a nossa condição inferior, agravada na culpa, porquanto o conhecimento elevado adquirido em nossa organização vale mais como teoria nobilitante, que nos cabe substancializar na prática correspondente, para que se incorpore em definitivo ao nosso patrimônio moral. Eis porque, depois do aprendizado, breve ou longo em nosso instituto, somos novamente internados na esfera da carne, e ali é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, devamos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos delitos para demonstrar aproveitamento e assimilação do amparo recebido. Então, o que que Silas está dizendo aqui? Olha, todos nós vamos ser colocados à prova quando a gente retornar ao corpo físico. A gente vem com um determinado aprendizado, com exceção das reencarnações compulsórias, né? Mas aqui, nesse caso, ele era um morador da Mansão da Paz, ou seja, ele já tinha passado ali por alguns cuidados. Então, ele foi colocado novamente diante de uma reencarnação. E ele iria se ver diante daqueles que um dia foram seus inimigos.
para testar principalmente se é o pouco que aprendeu, ele iria conseguir evoluir. Então, todos nós estamos sendo a todo momento colocados em situações para o quê? Para que possa ser provocado em nós o nosso melhoramento. Nós vamos ficando por aqui, nessa parte 1. Mas Léo nos deixa exemplo de resignação. Quantos hoje não estão sozinhos em um leito de hospital, principalmente aqueles, né? Nesse caso de Léo, uma doença infecto-contagiosa, onde naquela época não podia ficar, né? Com outros companheiros no quarto, aqueles que cuidavam precisavam ter todo um cuidado, né, para que não fosse contaminado também, mas estava ali reflexivo. Estava ali diante daquela penúria, conseguindo olhar para frente, mas, sobretudo, conseguindo olhar para Jesus, fazendo as reflexões aos quais ele necessitava naquele momento, até mesmo para acalmar o seu coração, mas nos mostrando, sobretudo, grandeza. No próximo capítulo, no próximo encontro, nós vamos ver o restante desse capítulo. Alguma dúvida, gente? É bom a gente ir vendo devagar para não ficar cansativo, né? Principalmente esses capítulos que são muita leitura, onde eles contam uma história que a gente precisa contar para vocês na complexidade, né? Para vocês sentirem. Então, quantos não estão aí, né? Indigentes nos hospitais. Por isso que a gente precisa orar. Quando a gente faz as nossas orações, a gente pede, coloca-os nas nossas preces, né? Para que Jesus esteja com eles, para que Jesus seja a companhia de cada um deles. Porque são situações que cada um de nós está suscetíveis, né, a passar. A doença ela é inerente ao corpo humano, mas as nossas reflexões, os nossos avanços morais e intelectuais é inerente ao nosso espírito. Então o corpo estava ali apodrecendo, mas o espírito estava recheado de luz. A dívida estava expirando, estava terminando. Embora doloroso aquele final, mas ele chegaria vitorioso. Que todos nós possamos chegar também vitoriosos. Apesar de ter dia, a gente perder a paciência com tudo e com todos e desejar retornar. Mas nós sabemos que nós vamos retornar no momento certo, na hora certa, que nós não estamos sozinhos, nós estamos sendo assistidos e que Jesus que se encontra com cada um de nós. Oi, Luciana, boa noite. Oi, Cléo, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Vamos encerrar, gente? Hoje eu coloquei o nome dos entes de vocês, viu? Edileuza, vi que a Rosana colocou um por último, a Maria da Glória, né? Seus familiares, que bom. As pessoas estão bem, né? Estão caminhando. A amiga da Rosana, né? Adormecida, mas socorrida. Vamos orar para que assim permaneça e para que os familiares, o desespero não seja tamanho a ponto de atrapalhar, né? Mas ela está sendo assistida, é isso que importa nesse momento, né? Então é momento de oração. Por quê? Porque a gente sabe que o espírito pode despertar a qualquer momento, porque não existe um tempo, né, para todo mundo, cada um tem o seu tempo, né? Mas a oração precisa vir para que o estado de perturbação seja tenha nesse estado de perturbação tenha a aceitação, que ele seja breve, porque é muito comum os espíritos serem socorridos e no estado de perturbação eles retornam à Terra e aqui eles querem ficar. E muitos aí ficam perdidos, né? Então, por isso que nos momentos de desencarnes difíceis principalmente, é momento de oração. Porque até aqueles que às vezes desencarnam pela doença, às vezes está ali há tanto tempo, sabe, né, que está próximo do desencarne,
Mas quando o desencarne realmente chega, por materialismo ou por apego, né, aos familiares, não querem partir. Então, por isso é momento de oração e de reflexão para quem fica e para quem fez a passagem, né? Que todos possam estar em paz. Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado por, no nosso caminho, passar Léo, aquele que está ali reflexivo, nos seus momentos finais para o desencarne, mas firmes, segurando nas mãos de Jesus. Que tenhamos também esse discernimento sempre. Gente, obrigado pela companhia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã no Evangelho no Lar. Bora descansar, né? Vamos descansar porque amanhã a lida é grande. Fiquem com Deus e fiquem em paz. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, gente.